Gabriel Pereira renovou por 3 anos e eu vou te contar qual grande clube da Europa ele recusou para continuar no Corinthians e, inclusive, quanto ele ia ganhar nesse grande clube europeu. É espanhol. Te conto agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! Gabriel Pereira renovou, deu tudo certo. 3 anos de contrato, como já havia adiantado o agente do jogador Ivan Rocha em entrevista ao Café do Setorista na última sexta-feira. Ele fica por mais 3 anos, claro, né? Se não pintar nenhuma grande proposta e o Corinthians negociar o seu atacante. Gabriel Pereira está com uma multa altíssima, né? De jogador grande, vai ser cobrado como jogador grande agora no Corinthians, porque a multa dele é de 100 milhões de euros. Aliás, divulgado, né? A multa de 100 milhões de euros a gente divulgou com exclusividade numa live ontem aqui no canal Café do Setorista. Revelamos com exclusividade a multa de 100 milhões de euros, mais de 600 milhões de reais. É claro que isso não diz nada, né? Porque a gente sabe que se chegar uma proposta de 10, de 20, o Corinthians vai avaliar. Não estou dizendo que vai vender por 10, mas chegar, vai avaliar. E pode vender por 30, por 20, enfim, depende do momento, da situação do Corinthians. Os próprios dirigentes sempre falaram para mim, Samir, eu vou atrás de informação de multa rescisória, eles falam, para que você quer saber? Nunca vende pela multa? Então a gente sabe que essa multa é mais uma questão de protocolo que existe no contrato, né? Aquela coisa, tem até aquele status. E claro, para o jogador ter uma multa alta, o seu salário também ganhou um acréscimo, porque o Gabriel Pereira tinha o menor salário do elenco corintiano, pelo menos entre os jogadores que estavam atuando como titulares. Ele ganhava 14 mil reais por mês e agora recebe aí um bom aumento para continuar no Corinthians. Olha lá, vamos às informações novas, exclusivas aqui nesse vídeo em relação ao que eu apurei. O clube que o Gabriel Pereira tinha uma proposta, inclusive essa proposta que foi apresentada ao Corinthians e o Corinthians acabou ficando com o jogador. O clube que estava interessado no Gabriel Pereira, inclusive fez uma proposta, é o Atlético de Madrid. É bom lembrar que o Ivan Rocha tem boa entrada no Atlético de Madrid, como jogador, ele que foi zagueiro do São Paulo, inclusive estava naquele jogo, né, que o Tupanzinho deu aquele carrinho no título brasileiro de 1990. O Ivan, que foi zagueiro do São Paulo, ele teve uma boa passagem pelo Atlético de Madrid entre 1994 e 1998. Tendo boa entrada lá, ele trouxe uma proposta, ou recebeu, né, essa proposta do clube espanhol. Uma proposta que, de salário, é claro que o jogador ia ficar livre no mercado, porque ele tinha contrato com o Corinthians apenas até fevereiro do próximo ano e já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, e o Atlético de Madrid fez uma proposta de 1,5 milhão de euros por temporada. Isso aí vai dar 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais por ano. Se for dividido, colocado isso mensalmente, o Gabriel Pereira teria um salário maior, um pouco maior do que 800 mil mensais. Foi exatamente isso, tá? Que o agente, o Gabriel, a proposta, inclusive no papel, viu? Não foi nada falado, que foi colocada na mesa nas negociações com o Corinthians, e ele pediu, o Gabriel Pereira e os seus agentes pediram metade disso para continuar no Corinthians. Aliás, menos da metade. Por isso que eu acredito, e eu não tenho esse valor do salário, mas eu tenho o valor do salário do Atlético de Madrid, que é 1,5 milhão de euros por ano, 10 milhões de reais, e dividindo isso em 12 meses daria aí mais de 800 mil mensais. E tenho a informação, né, nos bastidores, confirmei dos dois lados, que o Ivan Rocha pediu metade aí
desse valor, os representantes, menos da metade do que o Atlético de Madrid havia oferecido. Então eu chego à conclusão que o salário fechado aí está em aproximadamente 300 mil reais. Abaixo de muitos jogadores do elenco, inclusive do Fábio Santos, atleta de 36 anos, que renovou o contrato por mais uma temporada, fica no Corinthians até o final de 2022. Eu achei que o salário está justo. A proposta do Atlético de Madrid era tentadora, porque além do jogador ganhar mais, iria ganhar mais no futebol espanhol, é bom lembrar que o Atlético de Madrid é um clube que muitos jogadores têm vontade de atuar. Muitos jogadores brasileiros gostariam de atuar no Atlético de Madrid. Não existiu a proposta do Benfica, tá? A única realmente proposta assim que chegou no papel. Os outros casos foram interesses, tá? Interesses e claro que poderia avançar todas as outras situações, inclusive com clubes brasileiros, mas a proposta mesmo no papel foi do Atlético de Madrid e o Ivan Rocha levou até o Corinthians e os representantes do Gabriel Pereira chegaram aí num acordo. É bom lembrar que para chegar nesse acordo, como havia adiantado também o Ivan Rocha, com exclusividade na entrevista aqui no canal Café do Setorista na última sexta-feira, ele disse que gostaria sim de ficar com uma porcentagem, indicou que ficaria com uma porcentagem dos direitos econômicos do jogador. Ele falou, o protagonista tem que ficar com alguma coisa. Então estava na cara que o jogador também não iria perder tanto assim. Ele deixou de ter um salário de mais de 800 mil reais por mês no Atlético de Madrid para ter um salário bem menor no Corinthians. Em compensação, o Gabriel Pereira e o seu representante ficaram com 5% de uma futura negociação de 5% dos direitos econômicos. Agora o Corinthians tem 65% dos direitos econômicos do Gabriel Pereira, o próprio jogador e o seu representante têm 5% e a gente sabe que o Guarani tem o restante, os outros 30%. E assim fechou a negociação, renovação de contrato por mais 3 temporadas e, claro, agora todos aí sonhando com uma venda para o futebol europeu. Para isso, Gabriel Pereira tem que continuar como titular, é um jogador de muita qualidade. Eu acho que o Corinthians fez a coisa certa em renovar. Tem muita gente falando que o menino da base, ganhar 300 mil não vale, aquela coisa toda. Havia muita crítica, muita pressão em cima do garoto, mas eu vou dizer uma coisa, você ficar com 65%, pagar um salário que já pagou para um monte de jogador que nunca rendeu nada no Corinthians e ainda poder vender esse atleta e ficar com 60%, com 65% do valor total da transação, eu acho interessante por conta das circunstâncias, tá? E o que seria por conta das circunstâncias? Porque o Corinthians perderia o jogador de graça. O Atlético de Madrid ia levar, ia pagar o salário, acabou, e ano que vem o torcedor do Corinthians corria o risco de ver o Gabriel Pereira emplacar no Atlético de Madrid, brilhando, dando dribles lá, jogando no Campeonato Espanhol, e ia lembrar toda hora que o Corinthians perdeu mais uma joia. Então também as pessoas não sabem o que querem, porque não deveria renovar. Eu vi gente dizendo que não deveria renovar, que o Gabriel Pereira não é nenhum grande jogador, não é nenhuma estrela. Calma, tá começando. Mas é melhor você pagar cerca de 300 mil por mês. Claro que nenhuma das partes confirma esse salário, tá? De 300 mil por mês aproximadamente, você fica com 65%, abre mão de 5% e pode ganhar lá na frente, sendo que você não ganharia nada. Eu até citei na live ontem o exemplo do Yuri Alberto. O Santos fez a mesma coisa, deixou até o final para renovar com o jogador, e aí chegou o Internacional de Porto Alegre, fez uma proposta, o Santos não cobriu e o Inter ficou com o jogador. E hoje, de graça, hein, um jogador que atuou a base inteira, sempre brilhou com a camisa do Santos na base, fez dupla de ataque com o Rodrigo, que hoje está no Real Madrid. O Rodrigo já foi embora, está lá no Real. E o Yuri Alberto, que poderia vingar no time profissional. Aliás, também teve na reta final lá do seu contrato com o Santos oportunidades, assim como o Gabriel Pereira. Um caso muito parecido. O Inter levou o jogador e hoje em Porto Alegre, as notícias que vêm de lá é que o Inter acredita que o Yuri Alberto vai ser a maior venda da história do Internacional. Então, só para você ter uma ideia, poderia acontecer isso com o Gabriel Pereira, porque existiam clubes brasileiros, 4 clubes brasileiros interessados, não apresentaram a proposta em relação a respeito ao Corinthians, aquela coisa, mas ia avançar com certeza se o Corinthians recusasse aí as propostas de renovação. Foram 2, 3 dias seguidos aí de negociação entre as partes nos últimos dias
Enfim, o Gabriel Pereira, para alegria aí de todos, o torcedor corintiano principalmente, fechou com o Corinthians por mais 3 anos, tá certo? Essas são as informações. Gabriel Pereira que vai ser titular contra a Chapecoense hoje à noite, tá? Às 21h30 na Neoquímica Arena, jogo importante. Esperamos que Gabriel Pereira não fique só marcando o lateral esquerdo do time da Chapecoense, tá? Um dos piores times, o pior talvez time do Campeonato Brasileiro, e que tenha liberdade para atacar, para brilhar, para driblar, né? Para cair para dentro da marcação, para chutar, para fazer gols, enfim. Esperamos que ele brilhe a cada dia e o Corinthians venha conseguir fazer uma grande venda. É isso que o torcedor espera. E o que eu espero também é que João Vitor também continue brilhando, que o Raul Gustavo tenha mais oportunidades, que o Piton também tenha mais oportunidades, que o Xavier, claro, hoje está suspenso, mas que venha a ter mais oportunidades, que o Mandaca também suba novamente para o profissional e tenha mais oportunidades, que o Adson, enfim, fazer um equilíbrio aí de idade, com jogadores experientes, com jogadores mais jovens, para que o Corinthians venha ganhar dentro de campo e fora de campo. Não dava para... O Silvinho demora muito para acertar, tá? Isso é assunto para outro vídeo, mas arriscou demais colocar só os experientes, pois tudo na mesma escalação: Gil, Fábio Santos, Gabriel, Jô, Juliano, Renato Augusto, tudo jogando tudo junto. Isso não vai dar certo. Tem que dosar com os jovens, buscar um equilíbrio, uma moderação, e aí sim o Corinthians vai ganhar dentro e fora de campo com a venda desses jogadores. Enfim, trouxe aí para você informação exclusiva. Atlético de Madrid era o clube que fez proposta para o Gabriel Pereira e trouxe inclusive os valores para você: 1,5 milhão de euros, né? 1,5 milhão por temporada, 10 milhões de reais, dividido mensalmente, pouco mais de 800 mil por mês. Enfim, ele fecha com o Corinthians para alegria de todos, novela encerrada, tá certo? Comenta aqui embaixo, diz aí o que você acha de tudo isso, tá bom? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Passamos de 50k, rumo agora a 60k, 70, 80, 90, 100, que você possa se inscrever. Não deixa para depois, se inscreve, não custa nada você se inscrever agora, para que esse canal continue crescendo e trazendo informações exclusivas para você. Informações de salário, aliás, a multa rescisória que o Corinthians confirmou, a gente trouxe com exclusividade. Quem estava ao vivo, mais de 2.000 pessoas ao vivo com a gente na live ontem para falar do Gabriel Pereira, hein? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela confiança que vocês têm no nosso trabalho. E outra coisa também, hein? Na última sexta-feira tinha quase 3.000 corintianos na live, na entrevista com o Ivan Rocha, que foi uma entrevista reveladora, esclareceu muita coisa e, né, a partir daí encaminhou a renovação com o Gabriel Pereira. Não se esqueça, tá? Não se esqueça também de dar uma olhada no clube de membros do Café do Setorista. São 4 planos e o link está aqui na descrição. Os planos são cafezinho, café, cafezão e café especial. Os 2 últimos da direita, você participar de um mesa redonda comigo, café na mesa, tá certo? Ó, café da Fiel, todos os dias, hein? De segunda a sexta. Você que é corintiano, vem comigo, o programa do YouTube que fala de Corinthians que mais cresce, é impressionante, tá? Nunca terminei esse programa com menos de 1.000 corintianos simultaneamente nos assistindo. Café da Fiel, às 18 horas de segunda a sexta. Hoje tem pré-jogo às 20h30, hoje tem pós-jogo assim que o juiz apitar o fim da partida Corinthians e Chapecoense. Dia movimentado aqui no canal Café do Setorista. Um forte abraço, até o próximo vídeo, até o próximo café, valeu!